formulários são muito importantes em qualquer aplicação web. E no React, a gente tem várias formas diferentes da gente poder criar os nossos formulários, né? Mas e como que a gente pode testá-los, né? Como que a gente checa se o formulário de fato está enviando as informações que a gente estava esperando? E está exibindo, né? Como é que a gente testa se ele está exibindo as mensagens de erro ali quando é necessário, né? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, testes, né? Testes são indispensáveis para qualquer aplicação web, mesmo que seja um formulário simples, igual nesse caso aqui. Não é à toa que eu escolhi esse formulário aqui, né? Um formulário, né, você vai olhar, então é basicamente bem simplesinho. Só que mesmo nesses casos aqui mais simples, a gente pode aprender muitos conceitos importantes sobre testes e TDD, né? Para você que não sabe o que é TDD, basicamente é Test Driven Development. O que quer dizer isso? É um desenvolvimento dirigido por testes, certo? A gente faz o teste primeiro, antes da aplicação em si. Então, primeiro você vai fazer o teste ele vai falhar, aí você vai implementar o mínimo necessário para aquele teste funcionar, para aquele teste passar. E depois você pode, depois que uma vez que o teste esteja passando, aí você pode refatorar o seu código ali com mais tranquilidade, certo? Eu não vou entrar a fundo no TDD. Se você quiser aprender mais sobre TDD, deixe nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando somente ele. E se você quiser aprender mais sobre testes também, tem uma playlist aqui no canal, tá? Completa, com vários exemplos aqui práticos de testes no React, beleza? Teste de formulário, teste de componente, testes assíncronos e etc. Esse vídeo aqui eu quero te mostrar alguns conceitos mais avançados. Então, por mais que o formulário seja simples, 2 inputs de texto padrão e um botão de submit, a gente vai aprender muita coisa massa aqui da Testing Library. Você vai ver aqui o processo que eu utilizo para fazer TDD e etc. aqui no meu dia a dia. Beleza? Então, o intuito do vídeo é esse. E se você quiser que eu também traga vídeos sobre formulários mais complexos, já tem alguns formulários mais complexos aqui, com validação, mais complexo com ZOD, etc. Já tem alguns vídeos assim no canal, mas deixa nos comentários, né, alguma sugestão que eu posso trazer mais vídeos sobre isso também, beleza? Então, a gente pode ver aqui quando o teste está sendo renderizado, quando o teste está sendo executado, né, um dos problemas maiores assim, que eu vejo, principalmente para quem está começando com testes, é que geralmente os testes vão ser um pouco às cegas, né? Se você estiver utilizando, por exemplo, a Testing Library e tal, do jeito mais convencional, você não consegue ver o que de fato o teste está renderizando para daí conseguir testar. Lógico que você vai testar um componente, lá no componente você consegue ver, né? Nesse caso aqui, a gente consegue ter acesso aqui, visual e etc. Só que a gente consegue sim, tá, com a Testing Library, ver de fato o que a Testing Library está renderizando para a gente. Ver a questão das roles também, para você que já está um pouco mais avançado nos testes, aí sabe que das formas da gente capturar os elementos aqui que estão em tela é pelas roles de cada um, né? Então você consegue pegar pela role aqui do text box, se for um select, um combo box, do botão a role é button e por aí vai. Então, galera, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa massa sobre teste, beleza? Então vamos lá. Eu já tenho um componente aqui bem simples, né? Então já tenho um form TDD aqui, então eu já tenho mais ou menos um início aqui, uma prévia para a gente começar, para não começar do zero absoluto. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um formulário, aquele formulário que a gente viu lá, bem simples, tá? Nada de muito especial. Então eu vou vir aqui, vou criar o nosso formulário. Basicamente ele vai ter dois inputs, né? Como a gente viu lá. Então vai ter um input aqui. Vou aumentar um pouquinho, acho que fica melhor pra vocês. Acho que assim fica bom. Qualquer coisa também, galera, deixa nos comentários aí, tá? O seu feedback aí, se o tamanho da fonte aqui tá bom, ou se a gente pode diminuir ou aumentar mais, beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho... Vou colocar um placeholder nele, falar que vai ser nome. E vai ter um outro aqui que vai ser o sobrenome. Beleza? Basicamente isso. Aqui em cima eu já vou... Aqui em cima eu já vou... tem o button também, né? Então eu já vou criar um botão aqui.
ser um enviar. Show. Aqui eu já vou puxar aqui importar a nossa React Hook Form, né? Que já venho utilizando aqui em vários vídeos aqui no canal. E eu vou passar umas options aqui para ela daqui a pouco. Então eu preciso aqui da handle submit, preciso do register e do form state errors. Aqui eu vou passar o mode, vai ser all. Vou passar o criteria mode aqui para all também. E vou passar um default value, que vai ser name, vai ser uma string vazia. E vai ser e last name, que também vai ser uma string vazia. Beleza. Feito isso, vou salvar aqui. Aqui a gente já pode passar a nossa register, né? Então, vou passar aqui register. Eu falei que ia fazer com TDD, né? Falei que ia fazer com TDD, tô fazendo aqui direto, né? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui primeiro um... form TDD expect test x. Pode ser isso. Aqui eu vou criar um describe primeiro. A gente já tem os elementos ali, certo? Então eu vou comentar eles por enquanto, pra gente fazer de fato um TDD aqui, né? Porque eu acabei empolgando e esqueci do TDD. Mas beleza. Então eu vou falar aquele do tipo form não, vou colocar só um título aqui, né? Pra gente saber qual que é o teste. Should render default correctly. Sei lá. Aqui eu vou puxar a função render, que vem de dentro da testing library. E vou puxar aqui o meu form, esse cara aqui. Beleza. Aqui a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou deixar meu teste rodando aqui, ó. Então, vou passar aqui teste watch form tdd. Pra você que não sabe, a gente pode passar tipo um regex ali, tá? Quando você passa dessa forma que eu disse, você digita lá, por exemplo, teste watch, e aí na frente você escreve o nome do teste ali com a extensão e tal. É como se fosse um regex, tá? Então, ó, aqui, ó. Como se fosse um regex. E ele vai pesquisar. Então, no caso aqui, eu só tenho um teste com esse nome, né? Então, ele já pega exatamente esse teste aqui. Tá passando, mas não tá testando nada, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Primeira coisa, eu vou salvar aqui em duas variáveis. Vou salvar aqui um input name, que vai ser screen. Então, vou puxar lá dentro da testing library, tudo que tiver na tela. Get by. Aqui pode ser pelo label, pelo placeholder. Ali no caso não tem label, né? Então eu vou pegar aqui pelo placeholder, vai. Eu vou passar aqui um regex. Vai ser nome. E eu vou passar aqui também aqui vai ser sobrenome e aqui vai ser last name. Eu espero que os dois to be visible. Evita utilizar o to be in the document, tá? Tenta sempre utilizar o máximo possível o visible. Por quê? Porque o visible vai de fato como se fosse o usuário, né? O usuário ele vai estar é o que vai estar sendo exibido aqui em tela de fato, tá? Então, por exemplo, o elemento ele pode estar na DOM, ele pode estar no HTML, porém ele não está visível aqui para o usuário. Então é sempre legal utilizar o visible por esse detalhe, né? Porque aí você de fato está simulando que o usuário de fato está vendo lá no browser, certo? Então ele vai quebrar. Beleza. E aí agora, se eu vier aqui e... Deixa eu comentar do button, porque depois a gente pega o button. Quebrou ainda. Por quê? Olha que interessante.
a gente pode fazer aqui o seguinte. Para melhorar isso daqui, e até a acessibilidade também, eu vou mudar um pouco esse teste. Eu não vou pegar pelo getByRole, ou, aliás, pelo getPlaceholder text. Eu vou pegar pelo label, só que ele não tem label, se vocês perceberam lá, certo? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, nesse caso. Eu posso vir e pegar eles, pode ser pelo getByRole, tá? getByRole. E aí aqui no getByRole, os dois aqui vão ser do tipo text box. Já vou te passar um macete daqui a pouco, que vai ser bem, bem útil em todo o teste que você for fazer de agora pra frente, tá? Quando você fica na dúvida na questão dos roles aqui e tal, por mais que aqui tenha um autocomplete, né? Então você já consegue ver aqui e tal. Eu vou te passar um macete massa aqui. Pegar aqui name e name. Vai continuar quebrando, certo? Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, no input e faz o seguinte, ó. Eu vou passar um area label. Aqui eu vou passar nome. E aqui eu vou passar sobrenome. Continua quebrando. Nome. Tá. Então se eu passar aqui, por exemplo, já passar minha register aqui, ó. Register name. Agora eu espero que ele passe. Last name. Não passou. Vamos entender. Tá. Então aqui ele já está basicamente passando o macete que eu iria mostrar para vocês, que é o seguinte, o macete, para a gente conseguir ver, né, o elemento em si na tela, a gente pode passar aqui, ó. Eu vou, por exemplo, eu vou comentar isso aqui por enquanto. E aqui eu vou passar aqui o view. E aqui a gente tem uma função que vem de dentro da testing library, que é a log roles. Olha que massa isso aqui. Então, primeira dica, ó. Aqui a gente pode fazer aqui o log roles view.container. Olha que da hora. O teste tá passando, tô testando nada, né? E aí, olha que da hora. Ele vai exibir, então, ó, ele vai exibir todos os elementos que estão lá na tela. Então, eu tenho um H2, certo? Tem um heading aqui. Ele já fala, ó, a role dele, ó, ele fala que é um H2 e a role dele é heading. Então, se eu quiser pegar o texto ali, eu poderia fazer o seguinte, ó. Poderia vir aqui. Eu vou comentar esses dois que estão quebrando. E aqui eu pedi passar heading. Por que heading? A role do H2 aqui, H2, H1 e etc. É exatamente ele. E vou passar aqui o form tdd. Pegou, certo? Aqui eu vou ter que passar aqui, ó. Title form. Daí o title form eu espero que ele esteja visível. Isso aqui eu espero que ele passe. Show. Então, já está ali capturando ali meu H2. E aí eu peguei o H2 exatamente aqui. E aí eu tenho também os text box, né? Os text box. Ah, tá. Agora que eu entendi porque que tá quebrando aqui. Text box. Tá. E aqui eu posso descomentar agora. Eu creio que agora ele vai passar. Não passou. Como é que ele tá quebrando? Eu vou matar esse terminal aqui. Vou deixar só o teste por enquanto. Vamos lá entender. Ah, tá. É porque como ele tá puxando um regex, entendi. Aqui é mais fácil eu passar aqui, ó. Nome de fato. Porque o sobrenome também ele tá pegando ali pelo... O sobrenome também tem uma substring de nome, né?
Então acaba complicando um pouco. Tá. Beleza. Peguei todos os elementos ali. E aí, primeiro macete, já te mostrei aqui, que é o log roles, tá? Então eu vou remover isso aqui, porque eu não vou usar por enquanto. Show, meu teste primeiro tá passando. Massa. Então a gente já tem ali os elementos e tá faltando a gente testar ali o button, né? Então eu não tenho button, então mesmo esquema. Eu vou criar aqui um button submit. O role dele é do tipo button. E o nome dele lá é enviar. Certo? E aqui eu posso passar um regex, tá? Como só tem ele. Então eu posso pegar aqui e enviar. Ele vai quebrar. Espero que quebre, né? Porque não tem nenhum botão ali na tela. Esse aqui tá desatualizado, porque eu não tô rodando mais o terminal, né? Mas... vamos ver... Então eu vou vir aqui e descomento. Show. Meu teste volta a passar. Massa. Então a gente já... volta a passar porque eu não tô fazendo nada, né? Beleza. A gente fez o primeiro teste aqui. Simples, né? Então eu tô só renderizando... eu estou só checando se os elementos estão em tela. Massa. Daí, o que a gente pode fazer agora? Para continuar aqui, para ficar bem interessante, né? A gente não vai só ficar simulando também se tal elemento está em tela, né? A gente precisa testar outras coisas também. Mas antes disso, vamos criar um esquema aqui. Então eu vou vir aqui, vou criar um esquema. Eu vou utilizar logicamente a Zod. Então eu vou ter aqui um object. Eu vou ter um name, que é do tipo string exatamente, e um last name, que também é do tipo string, e os dois vão ter aqui, por exemplo, um valor mínimo aqui, 2, e aí eu coloco aqui, por favor, informe um nome válido. E vou passar a mesma coisa aqui pro sobrenome, certo? Informe um sobrenome válido. Beleza. Não mudou nada no meu teste, não vai quebrar nada. Então eu já vou criar até um type aqui já. Type form props. Ele vai ser form_data_props, vai ser um z.infer type of schema. Então já tem a tipagem. Show. E aqui eu posso passar até para o meu, como genérico aqui, ó, para o meu React Form, beleza? Show. Aqui no meu form, eu posso passar aqui o onSubmit, handle submit, e aí já vou criar aqui uma função handle submit form. Não existe ainda, lógico, vai dar erro. Vou copiar aqui, vou criá-la aqui em cima. Const recebe um data que é do tipo form exatamente. E aqui eu vou dar só um console nesse data aí. Beleza. Meu teste continuou passando, né? Tô só testando se os elementos estão em tela, já estão em tela. Show. Agora eu quero exibir o seguinte. E se o usuário ele tentar submeter aqui, eu vou voltar a executar o meu... Vou abrir de novo aqui. Vou voltar a executar aqui meu... Porque ele está desatualizado, né? Não está nem exibindo o button ali ainda. F5 aqui. Beleza, show. Então, meu botão tá ali, sobrenome e tal. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixar ele menorzinho aqui, porque ele não interessa muito pra gente. O foco aqui é o teste. E aí, eu vou diminuir aqui por enquanto. Agora, imagina o seguinte. Eu vou criar um outro caso de teste aqui. Onde eu quero simular agora o usuário digitando. Por quê? Porque se ele tentar fazer um submit agora... Vou apagar aqui. Ele tá passando, cara.
Deixa eu entender o porquê. Ah, tá. Eu não tô não tô fazendo a validação, né? Resolver. Não é resolver options, é resolver. Aqui eu vou passar o Zod resolver. Vou passar o esquema que eu tenho em cima. Boa. Agora ele não deve passar, certo? Ó, já não tá dando console mais, ou seja, porque os dois aqui estão com erro. Por quê? Porque eu defini aqui que eles precisam ter pelo menos dois caracteres, tanto no nome quanto no sobrenome, certo? Os dois são obrigatórios e tem que ter pelo menos dois caracteres. Então, se a gente der um console no errors, ele já está exibindo pra gente aqui, quer ver? Então, vou passar aqui errors. Então, se eu der um enviar aqui, ó. Então, lá já tá lá, ó. Por favor e tal. Então, a gente precisa testar isso agora. Então, antes de eu exibir aqui em tela, eu vou testar isso, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte agora. A gente vai criar aqui um teste para verificar quando o usuário ele vai tentar submeter o nosso formulário sem preencher os campos. Então, o que deve acontecer? Certo? Então, é um caso de erro. Então, vamos lá. A gente vai aqui pegar, por exemplo, o name. Eu vou testar os dois, tá? No caso de teste único aqui. Então, ele deveria aqui show error message for and when fields was empty. Não sei se o inglês está correto, mas deve exibir a mensagem de erro quando os campos estiverem vazios, certo? Então, beleza. Eu vou capturar aqui, né? Eu não preciso ficar testando o title toda hora, então não preciso dele aqui. Preciso só do botão e dos dois inputs, beleza? Tá. Agora, como é que a gente vai fazer para simular aqui, nesse caso com a Testing Library, o usuário digitando? Eu vou fazer de início já vou ter que transformar essa função em assíncrona, vocês já vão entender por quê. E aqui, quando a gente vai simular alguma ação do usuário, envolva dentro do act, tá? Essa é uma recomendação da própria Testing Library. E aí eu vou usar aqui, ó, a user event, tá? Nesse caso aqui ele está importando direto do storybook, mas não tem problema, tem na Testing Library também, tá? É a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou simular que o usuário ele tá tentando clicar aqui, ó, no meu botão, sem preencher nada. Então ele não tá preenchendo nada, o campo tá vazio, tá tudo vazio. E daí, o que acontece? Eu não vou testar essas coisas aqui, né? Eu preciso testar agora se tá sendo exibido em tela esse carinha, ó. Então eu vou ter que envolver ele dentro de um await, aí tem um wait for, que vem de dentro da Testing Library. Eita. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar, fazer um screen get by text. O texto vai ser a mensagem que a gente tem aqui, ó. Por favor, informe o nome válido. Tem que testar se esse, no caso aqui é o sobrenome, né? Tem que testar se esse está sendo exibido e o nome também. Certo? Beleza. Nesse momento, o meu teste vai quebrar. Por quê? Porque ele não encontrou nada disso. Certo? Então, exatamente, o meu teste aqui está quebrando. O que a gente vai fazer agora? Exibir os erros, certo? Então, eu vou vir aqui. Então, a gente cria o teste, o caso de teste, que eu preciso exibir isso para o usuário, só que esse não está implementado ainda. Eu faço isso no teste, escrevo o teste para isso. O teste vai quebrar. Eu venho aqui agora e faço aqui, ó. Errors.name. Se tiver alguma coisa aqui, aí eu vou renderizar aqui um P, passando errors.name.message. E vou fazer o mesmo pro sobrenome.
Salvei. Olha que massa. Agora meu teste tá passando, certo? Show. Então, aquele console aqui é o console do erro, tá? Então eu vou remover ele daqui, ó. Aí meu teste não vai exibir mais nenhum console. Boa. Então meu teste ali, a gente já testou se a renderização inicial já está funcionando. A gente testou também se o usuário ele tentar preencher, tentar submeter o formulário ali sem preencher os dois campos, tá? Porque os dois campos são obrigatórios. O que acontece? Então acontece isso aqui. Como nesse caso eu não utilizei nenhum nem outro, então nesse caso aqui a gente pode até remover isso daqui. E agora, vamos testar o caso de sucesso, né? Por exemplo, e se o usuário ele preencher tudo corretamente? O que a gente deveria fazer? Então, eu vou copiar isso aqui também. E vou aqui, ó. Should type into name and last e submitted. Submit form, sei lá. Beleza, a gente renderiza aqui o nosso formulário, mesmo esquema. Eu vou precisar aqui dos dois inputs, que eu já vou até copiar daqui de cima. Então, vou vir aqui. E aí, a gente pode até passar aqui um only, que eu quero testar só esse aqui agora, né, que é o que a gente está criando, para não ficar rodando todos os testes toda hora. Beleza, eu vou pegar aqui o input de name, push de last name, o button. E aí, eu vou simular que o usuário ele está, de fato, digitando. Como é que a gente faz isso? Utilizando a user event também. Só que vai ser user event.type. Ele vai digitar onde? No meu input name. E aí, eu vou passar que ele vai digitar aqui, por exemplo, Junior. E eu vou colocar aqui também que ele vai passar aqui no meu last name. Vou colocar Alves. Beleza. Esses dois carinhas aqui, eles não podem estar em tela, então eles não deveriam estar sendo exibidos, certo? Então a gente pode fazer um note aqui. Como eles não estão em tela, a gente não pode utilizar o get, que o get ele vai sempre retornar erro caso o elemento não esteja em tela. Aqui acho que eu tenho que ser o query, se eu não me engano. Também não foi. To be in the document. Vamos ver se ele passa. Beleza. Então, aqui eu garanto que nenhum das minhas mensagens de erro estão sendo exibidos. Por quê? Porque o usuário ele preencheu. Então, é como se eu tivesse vindo aqui, ó. Digitado aqui, ó. Júnior. Alves. E aí, beleza. Nenhum das duas mensagens elas estão sendo exibidas, certo? Então, simulei isso aqui. Show. E aí, dá pra gente fazer o seguinte agora, né? Então, o usuário ele tá clicando aqui no Submit. Por isso que tá vindo aqui, ó. Já tá até mostrando pra gente o console. Aqui, esse console é da onde? Lá do... Aqui, ó. Esse cara, certo? Então, vou ter que colocar aqui, ó. Form Submit. Vocês viram que é dali mesmo que tá vindo. Então, Form Submit, então já tá vindo, ó, certinho. Beleza. E aí, a gente pode fazer... Nesse caso aqui, eu vou te mostrar um problema que é muito comum a gente ter quando a gente está criando formulários. Que é o seguinte, a gente está com a função que executa aqui o submit dentro do componente. Só que, como que eu vou testar essa função se de fato ela está sendo, o que eu comentei lá no início do vídeo, se ela está sendo chamada com os parâmetros que eu espero, que no caso aqui seria aqui esse objeto aqui, ó, com name e last name. Como que você checaria isso daqui da forma que está implementada aqui dentro da função?
aqui dentro do próprio componente. Até tem como, só que assim, vai ser uma complicação desnecessária. Então o que dá pra gente fazer nesses casos? Eu vou diminuir aqui, vou diminuir um pouco aqui para não ficar tão grande. Vou vir aqui, ó, e vou criar uma pasta components aqui, por exemplo. E aqui dentro de components, eu vou colocar aqui, ó, form tsx, certo? E aí, eu vou pegar todo esse carinha aqui, ó, todo esse form. Vou recortar daqui. Eu vou criar uma outra função aqui, ó. Tem que colocar aqui já o use client. Vou chamar de form mesmo. Ele vai receber um parâmetro ali, mas por enquanto eu vou colocar nada. E aqui eu vou dar um return. Vai dar um monte de erro aqui e tal, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou puxar tudo que tem do React Hook Form aqui, ó, pra lá. Certo? O meu form data aqui, o esquema e etc. Eu vou puxar tudo daqui também. Vou importar Zod. O Zod Resolver. E esse cara aqui, ó, ele vai vir via parâmetro, certo? Então aqui eu vou ter um handle submit form. E vou criar um type aqui já também do form props. E eu vou receber aqui uma função handle submit form. Receber um data aqui, vai ser desse tipo mesmo, daqui de cima, certo? E aqui eu vou passar para cá. Vou salvar. Beleza, meu componente tá show. E aí, esse teste aqui, eu vou renomear ele, que não faz sentido ser esse nome mais, para form só, e vou mover ele aqui para dentro, certo? E aí, é para testar agora o meu form. E agora ele vai ficar me reclamando aqui que ele precisa de uma prop, certo? Tá, olha que interessante. Eu vou... esse aqui não existe... deixa eu ver... tem um form sendo exportado aqui como form. Eu vou vir aqui, ó. From components form. Ah, tá. Então vou colocar aqui como form page. Vai ficar me chiando aqui. Esse cara também não tá vindo, então eu vou importar ele daqui também. Vou vir aqui no form. Beleza. E aí, eu vou passar aqui o handle. E vou passar esse cara. Beleza. Vou apagar as importações que eu não estou utilizando. Show. Começou a dar uns conflitos loucos ali. Mas beleza, meu formulário está aqui, bonitão. Daí, aqui no teste, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma função mock, tá? Então vou vir aqui, ó, handle submit form. Vai ser um jest fn. Vou passar aqui. E copiar isso aqui.
Passar aqui para baixo. E aqui para baixo. Opa. Certo? Salvei. Beleza. Vou apagar esse cara aqui. Não estou utilizando. E vou dar um zoom de novo aqui. Show. O meu teste vai estar... não vai estar encontrando nada ali agora, né? Porque agora não é esse nome aqui mais. Chama form. Vamos ver se ele vai encontrar. Ele pegou 2. Então foi o seguinte. src app. O nome da pasta form tdd components form spec tsx. Beleza. Não deveria quebrar, vai ter que rodar tudo de novo. Show. Ele só tá dando, como eu coloquei o only aqui, eu vou remover. Tá. É porque o title agora não tá dentro do form, mas então não tem como eu testar ele aqui, certo? Beleza. Poderia remover aqui igual eu fiz, ou então passar o title lá pra dentro do form também, né? Aí nesse caso tanto faz. Beleza, meus testes continuam passando, certo? Só que agora eu consigo testar se de fato quando o usuário ele vem aqui, ó. Então eu vou vir aqui, eu vou minimizar esse cara, e o foco agora é esse carinha aqui, ó. Quando o usuário ele digitar o nome e o sobrenome e clicar no botão de submit, eu já consigo verificar. Eu vou conseguir verificar outras coisas também. Então, por exemplo, se o meu... Então, eu posso vir aqui, ó. Expect input name to have value. E aí eu posso ver... Eu vou até fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Mock name. Last name. Então eu vou pegar esse cara, copiar pra cá. E esse cara, copiar pra cá. Por que eu fiz isso? Só pra ficar mais fácil. Pra não ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Passar esse pra cá, esse pra cá. Aqui vai ser o last name. E aqui vai ser o name. Certo? Rodei o teste, continua passando. Eu vou até colocar um only aqui de novo. Pra gente testar só esse. Beleza, continua passando, show de bola. Daí, a gente pode testar agora, que é a parte mais massa. Eu vou colocar um wait for aqui também, de novo. Um wait for. E aqui, a gente pode testar dar um expect aqui. Aquele handle submit form, eu posso testar agora se ele foi chamado to have call time, se ele tem que ser chamado só uma vez, certo? Beleza, se eu colocar duas, ou seja, vamos supor que o usuário ele clicou uma vez, o meu formulário tem que ser chamado apenas uma vez, certo? Se eu colocar duas, vai quebrar. Boa, olha lá. Foi chamado apenas uma vez, então, certo. E a gente consegue testar também se ele foi chamado com as propriedades que a gente está esperando. Então eu posso vir aqui, ó. Aqui, call with. E aqui a gente pode fazer aqui, ó. Um name. Mock name. Voltava aqui. E um last name. Mock last name. Só que isso aqui vai quebrar. Por quê? Porque a minha JSFN lá, ela tem uma porrada de coisas a mais, ó. Então, eu preciso testar isso. E aqui, ó, o segundo parâmetro aqui, eu vou dar um expect. Cara, essa dica aqui é sensacional, velho. Anything. Aqui vai quebrar. Tem que ser uma função. E aqui agora vai passar. Por quê? Porque todo o restante que vier, tanto faz. O que eu quero verificar mesmo é o de início ali, que é o que vem de fato do meu formulário. O restante é coisa do jest, tá? Como ele é uma função mock. Mas aí, você pode pensar, pô, mas você tá passando anything aqui, então pode ser qualquer coisa, certo? Certo e errado. Porque se eu mudar aqui, por exemplo, ele vai quebrar. Então, de fato, ele tá testando se eu tô recebendo lá, ó, um objeto com a propriedade name e uma propriedade last name, certo?
Então a gente conseguiu cobrir todos os casos praticamente, cara. Então um formulário simples, 2 inputs de texto. Só que olha o tanto de coisa que a gente conseguiu aprender nesse vídeo. Então a gente testou se de fato o formulário ele foi renderizado corretamente. A gente testou as mensagens de erro, se elas estão sendo exibidas quando o usuário ele tenta submeter ali. Ou então até quando ele dá um blur, então dá um foco e dá um blur, então já exibe as mensagens também, a gente poderia testar isso também, tá? Mas submit aqui já garante isso. Então se ele não preencher, a gente garante que o usuário ele não consegue enviar o formulário. E a gente consegue testar também o caso de sucesso. Então o usuário ele foi lá, digitou todos os campos, a gente verifica que as mensagens de erro elas não estão sendo exibidas, consegue verificar se os inputs aqui, os 2 inputs, eles estão de fato com o que o usuário digitou, e quando ele clicar no botão de submit, de fato está sendo enviado para a função handle submit form o que a gente espera, que foi o que o usuário digitou, certo? Então você poderia até criar por exemplo, aqui um const response mock ou mock response. E aqui, ó, eu passo esse cara aqui pra baixo. É a mesma coisa, tá? Salvei aqui, meu teste vai continuar passando lá normal. Certo? Então, olha quanta coisa massa. E ainda tem aquele carinha que eu mostrei pra você no meio do vídeo, que é o log roles, né? Que a gente consegue ver de fato toda a árvore de elementos ali da DOM, certo? Como se fosse um debug, tem um debug também, né? Mas aí deixa nos comentários, cara, se você quer saber de mais dicas avançadas aí do React Hook Form, né? E de testes também. O ruim é que fica esse errozinho de tipagem aqui, ó, no Next. Por quê? Porque eu tô dentro da pasta app, então ele já tem alguns parâmetros definidos aqui, né? Algumas próprias que são definidos aí. Essa handle submit não é nenhuma delas e tal, por isso que fica esse errinho aqui, mas de fato a gente garante que de fato está sendo chamado a função. Porque, ó, se eu vim aqui editar qualquer coisa, então, né, tá sendo chamada, é uma função de callback, certo? Então ela está sendo exibida aqui em cima, beleza? E então os nossos testes não é um falso positivo, beleza? Isso aqui é só erro de TypeScript mesmo, por questão do Next. Bom, o vídeo hoje era esse, então tem link na descrição para você participar da nossa comunidade lá do Discord. Tá sensacional, galera, incrível, se ajudando muito. Então, se você quiser aprender bastante e ensinar também, link tá na descrição. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, por favor, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Tem muito vídeo massa para sair ainda. E eu quero saber sua opinião. Você quer mais vídeos sobre teste? Deixa também nos comentários, beleza? Então, galera, valeu, falou e até a próxima.